Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje nós iremos ver a missão aos gentios. Essa aula faz parte da nossa série de vídeos sobre a igreja primitiva, o início do cristianismo, o nosso curso sobre a história do cristianismo. E eu tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva, porque nós iremos falar sobre como se deu a missão aos gentios, quais foram as circunstâncias que isso ocorreu. Vai ter um momento da nossa aula onde nós iremos abordar um ponto importantíssimo, não só naquele tempo, mas também algo que envolve a nossa vida, algo que envolve o que nós fazemos como cristãos, como discípulos de Jesus, e que muitas vezes nós somos assaltados por alguns pensamentos que muitas vezes tentam nos diminuir, tentam nos colocar como insignificantes no reino de Deus. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Fique conosco até o final. Pegue caneta, pegue caderno, lápis, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva para você, ok? De costume, os nossos temas, aquilo que nós iremos abordar na aula de hoje é o tema 1, a primeira dispersão, a obra de Paulo e lendas e tradições que envolviam os primeiros apóstolos, os discípulos do Senhor. Então, nós iremos abordar sobre questões historiográficas, questões históricas e também sobre tradições, aquilo que foi falado muito tempo depois, que nós colocamos na conta de mitos e tradições que envolviam os primeiros apóstolos, os discípulos do Senhor, ok? Então vamos lá, nosso primeiro tema, a primeira dispersão, entender alguns conceitos importantíssimos. Na última aula nós falamos bastante sobre como nós podemos e como nós devemos diferenciar judeus nascidos na Judéia ou na Galileia de judeus gregos ou helenistas. E nós entendemos que na última aula, falando sobre a igreja de Jerusalém, nós entendemos que 97%, 98% daquelas pessoas que compunham a igreja, o movimento de Jesus no primeiro século, faziam parte da comunidade judaica. Eles não abandonaram a sua judaicidade, o seu estilo de vida judaico, que eles receberam por tradição dos seus antepassados. Muitos mantiveram a, as suas tradições, ah, culturais, alimentares, a guarda do Shabat, entre outras coisas, mesmo reconhecendo que Jesus é Deus, mesmo reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador. E nós vimos que na última aula nós tínhamos uma grande diferença entre esses judeus mais puristas ou judeus da Judéia e os judeus de fala grega. Algumas traduções, algumas versões mais recentes apontam isso no início do livro de Atos. Então, quando nós falamos sobre a primeira dispersão, nós estamos falando sobre esse primeiro movimento após a morte de Estevão. Então, esses discípulos judeus, eles foram forçados, nós entendemos tudo debaixo da soberania de Deus, foram forçados até mesmo pelo próprio Deus a testemunhar enquanto eles tiveram que deixar a sua terra, ou também, entre outras questões que nós iremos abordar daqui a pouco. Então, essa primeira dispersão ela ocorre nas terras da Judéia e Samaria, como nós vemos em Atos capítulo 9, com Pedro indo às regiões de Lida, Jope e Sarona, depois da morte de Estevão. Mas ainda assim, esses vilarejos, essas pequenas comunidades, elas ficavam entre a Judéia e a Samaria. Ainda não era uma missão para gentios.
Nós vemos também em Atos 8, nós falamos bastante na última aula sobre a missão evangelística de Filipe, e que também dentro daquelas daquela terra, daquela geografia, ainda assim ele pregando, ele sendo usado pelo Espírito Santo para testemunhar a Cristo diante daquelas pessoas, ainda assim aquelas pessoas faziam parte desse conglomerado judaico. Mas com o tempo as coisas elas acabam mudando. A partir de Atos 10, Pedro ele acaba recebendo uma visão. Lucas conta que o Espírito Santo deu essa visão a Pedro para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios. E aí o Espírito Santo ele acaba ministrando sobre também um conceito muito comum dentro do judaísmo, que era a questão alimentar. Você já sabe a história, a gente não vai repetir ela por aqui. Mas se você quiser olhar ela na íntegra, você pode olhar em Atos 10, quando Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de lã. E era por volta do meio-dia, e aí de repente ele recebeu uma visão sobre essa missão aos gentios, que era necessário que Pedro testemunhasse aos gentios. E Pedro vence esse preconceito racial que ele tinha, esse preconceito ainda étnico, quando ele fala para o Senhor: eu jamais coloquei algo impuro na minha boca. Você percebe que ainda, nós falamos muito disso na última aula, dentro da igreja primitiva, nos primeiros momentos, ainda havia essas questões, esses probleminhas étnicos entre judeus e judeus helenistas e judeus com relação aos gentios, aos não-judeus. E Pedro é vencido pelo Espírito Santo e ele vai até a casa de Cornélio pregar o evangelho, pisar numa casa gentílica. E Pedro relata a Lucas que ele prega o evangelho, ele batiza aquelas pessoas, e aí sim, a partir de Atos 10, nós temos a primeira família, o primeiro conjunto de pessoas gentílicas que recebe o evangelho. Logo em seguida, em Atos 11, Pedro retorna e essa visita um pouco estranha de Pedro, ela não é muito bem vista num primeiro momento. Parte da igreja aborda a Pedro, coloca Pedro contra a parede e, e fala o seguinte: olha, nós ficamos sabendo que você entrou na casa de gentios, de incircuncisos e comeu junto com eles. E aí Pedro vai relatar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. E aí sim, depois de dar o testemunho, depois de mostrar que isso de fato era uma obra de Deus, e aí eles falaram no final de todo aquele discurso: até entre os gentios, Deus deu a salvação. E é interessante analisar essas pequenas coisas, porque se nós não analisarmos esses pequenos detalhes, essas coisas elas ficam para trás e muitas vezes acabam atrapalhando a nossa análise histórica, historiográfica e até mesmo a nossa análise do texto bíblico, a nossa exegese, hermenêutica, por aí vai. E é interessante que, a partir desse momento, Atos 11, Lucas relata que alguns desses discípulos, que provavelmente esses judeus de fala grega, esses judeus não da Judéia, que vieram para Jerusalém em Atos 2, na, na festa da Páscoa, depois permaneceram em Jerusalém 50 dias depois para a festa de Pentecostes. O que era muito comum naquela época, porque muitos desses judeus, eles moravam em terras distantes e eles iam para Jerusalém para permanecer na Páscoa e também muito provavelmente em Pentecostes, e essa viagem, essa locação era muito perigosa, era muito custosa,
Então, era muito mais fácil eles ficarem um longo período em Jerusalém e depois, passado o tempo das festas, eles retornarem para sua terra natal. E o que acontece é que esses judeus eles vieram para Jerusalém, tiveram contato com a pregação de Pedro, foram convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Messias de Israel e eles se convertem. Eles entendem que a era messiânica chegou e eles precisam compartilhar isso com outras pessoas. Então é interessante que Lucas relata que alguns deles, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia e falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. E aqui é um ponto interessantíssimo que nós também relatamos na última aula e que não pode ficar desapercebido. Quando nós falamos sobre missão e até mesmo sobre o título do livro, Atos dos Apóstolos, isso não reflete muito aquilo que Lucas ele quer mostrar. A propagação do evangelho ela não está só sobre os apóstolos, sobre os primeiros discípulos, mas também sobre todos os cristãos, sobre todas aquelas pessoas que tiveram contato com o Espírito Santo e foram usadas por Deus. E muitas vezes nós não conseguimos olhar, observar, analisar essas pessoas. Então, o livro de Atos, ele não se baseia apenas nas obras e nos feitos dos apóstolos, mas em muitos cristãos que passam muitas vezes desapercebidos do nosso olhar de leitor e que acabam propagando o evangelho. Ok? Nós vamos continuar falando sobre isso. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre a obra de Paulo, a missão até Roma. E aqui eu também não vou me demorar muito porque é muito detalhada a missão, ou as missões de Paulo em Lucas, quando ele relata os seus registros no livro de Atos. Então nós sabemos que Paulo pregou na Ásia Menor, na Grécia, em Roma, e que provavelmente, Paulo tenha pregado na Espanha. Isso ainda é algo que nós não temos plena certeza. Mas um ponto que eu gostaria de continuar e enfatizar é que, se você está curtindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário é muito importante para o nosso engajamento, para que também a gente possa continuar com esse projeto. Um ponto importantíssimo também é que Paulo ele é muito, muito, muito importante com relação à fé cristã, à propagação do evangelho, à propagação da obra de Jesus, do cristianismo na história da igreja. Mas nós não podemos colocar também nas costas de Paulo todo esse trabalho, toda essa propagação do evangelho. Nós relatamos que o evangelho ele chega em todas as regiões do Império Romano cerca de 30 anos. 30 anos o Império Romano ele já é evangelizado, o mundo antigo ele já é evangelizado. A mensagem de Jesus já se propaga em todas as partes conhecidas do Império Romano. Mas isso não pode ser colocado somente na conta do apóstolo Paulo ou dos apóstolos. Por quê? Ainda que Paulo tivesse uma vida muito ativa, viajasse bastante, se estabelecesse em vários lugares, é importante a gente notar que quando nós olhamos e analisamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos muitas vezes que quando Paulo ele vai até algum lugar, já havia cristãos ali, já havia discípulos do Senhor ali. Mas como o evangelho chegou até lá? Paulo nunca tinha ido até lá. Eles não foram. ah, o evangelho não chegou através do apóstolo Paulo, chegou através de outra pessoa. Quem? Muitas vezes nós não sabemos.
E esse é o ponto. Em vários momentos, quando nós analisamos o livro de Atos, Paulo ele apenas vai fortalecer, ele vai edificar, ele vai equipar os cristãos, os discípulos, com relação à obra da fé. Mas Paulo muitas vezes não foi aquele que deu o start, não foi aquele que deu o início, o ponto de partida. E esse é o ponto que nós queremos enfatizar aqui hoje, é o ponto que eu quero enfatizar com vocês. Nas entrelinhas, Lucas deixa bem claro que essa dispersão, ou esse movimento natural desses cristãos, que nós muitas vezes nem conhecemos o nome, impactou de forma grandiosa o Evangelho. Porque, como eu relatei para vocês, esses judeus que não habitavam na Judéia, mas que habitavam em outras regiões do Império Romano, que foram até Jerusalém, voltaram para casa, voltaram para sua região. E ao voltar para sua terra, como um bom semeador, eles semeavam a semente da fé. No seu serviço, na sua jornada, com os seus familiares. Muitas estratégias poderiam ser utilizadas. Mas o ponto importante é esse, que o evangelho ele se propaga, que a fé ela chega realmente a lugares muitas vezes inimagináveis, não com os apóstolos, não com Paulo, mas com cristãos normais, como eu e como você. Isso é um ponto importantíssimo, porque ainda que muito disso não seja registrado, isso não está esquecido diante do nosso Pai que está no céu. Então, muitas vezes você pode ser assaltado, assaltada com o sentimento de olhar para pessoas importantes, grandes evangelistas, grandes pastores, grandes mestres do nosso tempo, grandes igrejas, e falar: nossa, puxa vida, né? Essas pessoas, essas igrejas, elas têm tanto destaque e eu estou aqui na minha cidade, eu estou aqui no meu bairro, eu estou aqui na minha aldeia, muitas vezes, na minha comunidade, na minha pequena cidade, onde ninguém consegue me enxergar. Estou aqui pregando, estou aqui discipulando, estou aqui levando evangelho. E eu não tenho tanto destaque, eu não tenho tanta ênfase quanto essas pessoas. E será que isso é um ponto ruim? E não é. Muito pelo contrário. Ainda que o mundo não te enxergue, ainda que a grande mídia não nos enxergue, isso nunca pode ser isso nunca pode se tornar um sentimento negativo dentro do seu coração, como se você fosse menos do que essas pessoas de destaque. E esse é um ponto importantíssimo quando nós analisamos o livro de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes nós enfatizamos Paulo, e Paulo tem uma importância significativa com relação às Escrituras. Ele foi o que mais escreveu nos registros do Novo Testamento. Mas falar que Paulo ele foi um evangelista que evangelizou cada ponto do Império Romano, isso é muito forçado. Isso é forçar muito a barra. Isso é colocar sobre Paulo muita responsabilidade. Então, muito da fé, muitas igrejas que foram fundamentadas, igrejas que surgiram, comunidades cristãs que surgiram em muitos lugares, elas surgiram porque pessoas comuns, como eu e você, que trabalhamos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de qualquer outro turno que você faça, e que nesse meio tempo você faz a diferença, pregando o evangelho, ensinando, ajudando a propagar o reino de Deus, a fortalecer o reino de Deus. Só que você não é lembrado, só que você não é visto, só que você muitas vezes não é assistido pela mídia e está tudo bem. Isso nunca está esquecido diante do nosso Pai que está no céu, ok? Então a aula de hoje ela serve muito para nos ajudar e nos fortalecer, nos animar, porque muito daquilo que nós vemos da fé de comunidades
surgindo, de pessoas se convertendo a Cristo, elas chegam a esse ponto não porque Paulo estava lá, não porque algum apóstolo estava lá, mas porque pessoas comuns, como eu e você, estavam ali fazendo a diferença, fazendo o serviço da fé, propagando o evangelho dentro do seu negócio, andando, viajando, compartilhando a fé. E isso é importantíssimo. Esse é um ponto interessantíssimo que eu gosto de enfatizar. Como, por exemplo, quando Paulo ele escreve aos Romanos, já havia uma comunidade estabelecida em Roma, que não foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. Foi estabelecida por quem? Nós não sabemos. Mas, provavelmente, judeus e gentios que estavam ali em Jerusalém retornaram para Roma e fundaram a Igreja de Roma. Sem mistério, sem misticismo, sem supervalorização. Isso acontece de uma forma natural e tem que ser entendida de uma forma natural, ok? Então, um ponto importantíssimo. Outro exemplo, quando Paulo ele vai chegar ao pequeno porto de Puteoli, já havia cristãos para o receber. Paulo nunca tinha pisado naquelas terras e, no entanto, havia discípulos do Senhor ali. Então, quando você se sente desanimado, entristecido, muitas vezes não assistido, lembre-se que a fé que chegou até você chegou por meio de cristãos comuns, normais, como eu e você, que muitas vezes nós nem sabemos e nunca nós iremos saber o nome dessas pessoas, dessas famílias, homens e mulheres de Deus. Ok? Partimos agora para o nosso terceiro tema sobre lendas e tradições, a história dos apóstolos. Então, nós temos um quadro para mostrar os agentes, lugar, a data e a circunstância. Quando nós falamos sobre a morte, sobre os últimos feitos dos apóstolos, há muito mistério envolvido. Mas quando nós falamos sobre, por exemplo, Pedro e Paulo, e comparar eles com outros apóstolos, nós temos fontes mais seguras. Então, quando nós falamos sobre Pedro e Paulo, que morreram no mesmo ano, aí entra outra parte da tradição que fala que no mesmo dia eles morreram, mas isso já é um outro ponto de vista que muitas vezes não dá para se afirmar historicamente. Mas que de fato eles morreram no mesmo ano e eles morreram no mesmo ano. Nós temos testemunhas confiáveis, temos registros confiáveis. Pedro morre em Roma no ano 67, a mandado de Nero, crucificado. E aí diz a tradição que Pedro ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de morrer a mesma morte do seu Senhor. Interessante que nós temos até mesmo um relato dentro dos evangelhos com relação a isso, quando João, no seu evangelho, ele fala da última conversa com o Senhor e ele, quando o Senhor fala para Pedro, olha Pedro, quando você era novo, você ia e vinha, ia para onde quisesse, mas quando você for velho, algumas pessoas vão pegar você, vão levar aonde você não quer ir. E João ele relata depois, falando sobre essa pequena conversa, que isso estava, isso significava da maneira com que Pedro iria glorificar a Deus através da sua morte. Entre outros relatos que nós temos, Paulo também, ele morre no ano 67, ao mandado de Nero, e ele morre decapitado, depois de ficar preso. Então, esses dois relatos nós temos mais facilidade em encontrar bons registros, registros confiáveis historicamente, comparando com os últimos relatos bíblicos da Escritura no Novo Testamento, eles não estão num tempo muito distante do início dos Evangelhos. Agora,
nós chegamos a um ponto mais complicado quando nós falamos sobre João ou os dois Joãos. Segundo um discípulo, segundo um cristão, Papias de Hierápolis, e ficou muito famoso no seu tempo com relação a, aos seus escritos, ele afirmava que havia dois Joãos. Um que escreveu o Evangelho e o outro, que era esse que escreveu o Evangelho, João Evangelista, que morreu sendo queimado com azeite numa grande caldeira. E o outro João, João, o presbítero, o ancião, aquele que foi preso na ilha de Patmos e de lá escreveu o seu Apocalipse. Depois foi solto e retornou para Éfeso, onde ele tinha sua comunidade. E isso é um ponto de debate, de discussão entre teólogos, historiadores, se havia de fato um João ou dois Joãos. Nós temos diferenças linguísticas com relação ao Evangelho, às cartas e também ao Apocalipse. Há alguns teólogos, autores, que talvez eles vão enfatizar essa questão. Um foi aquele que escreveu o Evangelho e outro foi aquele que escreveu o Apocalipse. Em todo caso, mais seguramente nós acreditamos que houve apenas um João, o João Evangelista, e o mesmo João, o velho, o mesmo que escreveu o Apocalipse, foi preso na ilha de Patmos. E antes de ser preso na ilha de Patmos, houve algumas tentativas de morte. Uma delas é essa questão de João ser jogado numa caldeira queimado com azeite fervendo. No caso, ele não morre, ele é milagrosamente. E aí nós temos já os relatos posteriores, né? Muitos desses milagres extraordinários acabam surgindo sobre os apóstolos. João é levado para ser queimado pelo azeite fervendo e Deus o livra milagrosamente. E aí depois nós temos um outro relato em que soldados lançam João de um penhasco, ele cai no chão, ele se levanta e diz: Filhinhos, amem uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então João não morreu, não teve nenhum tipo de ferimento, foi jogado do penhasco. Então nós não temos esses registros históricos vistos de uma forma segura. Então são testemunhas e testemunhas que são muito posteriores da vida dos apóstolos. Então aí nós temos que tomar um certo cuidado. Então nós cremos que o mesmo João que escreveu o Evangelho e as cartas é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, evangelista e o ancião, ok? E aí nós entramos num ponto bem complicado e um pouco chato da história da igreja, já muito recente, nem 50 anos, e aí a gente já tem alguns problemas complicadíssimos no meio da igreja, que é a questão das tradições. Então, nós temos, por exemplo, a tradição alexandrina, que nos conta que o apóstolo Marcos, Marcos não era apóstolo, mas se tornou uma peça fundamental depois. Marcos, ele teria morrido espancado em Alexandria e teria antes disso fundado a igreja de Alexandria. E a partir desse momento, a partir da década de 60, a partir da década de 70, começou a ter tradições que cada igreja precisaria ter uma origem apostólica. Então a igreja de Alexandria, ela estava já se sentindo menos, porque havia Roma e havia também Antioquia, por exemplo, fundadas por Pedro e Paulo.
Então já havia essa necessidade dessas cidades terem um apóstolo fundador. Nós somos importantes porque Pedro foi o apóstolo que fundou a Igreja de Roma. Paulo, Antioquia, Marcos, Alexandria, Tomé, na Índia. Então nós temos essa questão já um pouco de facção e, de certa forma, uma questão já um problema de idolatria, de colocar os apóstolos num patamar de astros da igreja. E como nós falamos, esse é um ponto muito complicadíssimo, porque as igrejas elas acabam surgindo de uma forma natural, não de uma forma apenas ou somente uma forma apostólica. Então, a partir desse momento, nós temos esses pequenos problemas, essas pequenas questões que muitas vezes são colocadas no âmbito da idolatria dentro da igreja primitiva. Outro ponto importante foi que Tiago, irmão de João, ele teria fundado a igreja na Espanha. Então, antes de Tiago morrer, sendo decapitado a mandado do rei Herodes, ele vai até a Espanha, prega o evangelho, mas ele não é bem recebido lá e ele volta para Jerusalém. E aí sim ele é preso por Herodes, que vai mandar decapitá-lo. Ok. E aí os irmãos sepultam Tiago, e aí que vem a tradição. E aí alguns discípulos que souberam que Tiago tinha morrido, saíram da Espanha e foram até Jerusalém, pegar os restos mortais de Tiago e levar para a Espanha. Então nós temos, por exemplo, a cidade de Santiago de Compostela, por conta do apóstolo Tiago. Então a gente percebe que essas tradições, esses mitos, eles acabam se misturando com os relatos verdadeiros. Então nós precisamos muitas vezes peneirar essas análises. Então você já começa a imaginar, puxa vida, mas Tiago morreu, foi decapitado e aí foi sepultado e os irmãos lá da Espanha souberam e chegaram a tempo para pegar os restos mortais de Tiago e levar para a Espanha. Agora, por que eles iriam fazer isso? Que cristão tinha essa mentalidade no primeiro, no segundo, no terceiro século? Nenhum. Nenhum. Você acha que os discípulos, o Senhor iam permitir, olha, a gente está aqui, nós somos discípulos de Tiago, e nós vamos levar os seus restos mortais para a Espanha, porque ele pregou ali e tal. Gente, para quê? Para que isso? Gente, Tiago não está mais entre nós. Para que você quer o corpo dele? As obras dele é o que importam. Não o seu corpo, não a sua matéria, ele não está mais entre nós. Para que você vai pegar os seus restos mortais e levar para lá? O que isso vai ter? Então você já percebe que essas tradições são tradições muito posteriores e já tem esse tipo de mentalidade, muitas vezes idólatra. Num outro caso, nós temos Tomé. Tomé, que provavelmente pregou na Índia, foi até a Índia, pregou o Evangelho no ano 72 e morreu por lá, sendo transpassado por uma lança. E aqui também nós temos uma outra história relacionada com Tomé, é que o rei da Índia, naquele momento, ele queria construir um grande palácio. E aí ele buscou um construtor na Judéia. E aí as circunstâncias levaram essa conversa perto de Tomé. E Tomé ouviu que o rei da Índia queria construir um grande palácio. E mesmo Tomé não sendo um pedreiro ou um engenheiro de obras, Tomé ele se candidata e vai até a Índia. Fala, oh, eu sei construir um grande palácio. Então nós vamos lá. Ok. E Tomé vai lá, fica por lá muito tempo, prega o evangelho, vai evangelizando, fazendo a obra, e nada dele construir esse grande palácio.
E o rei começa a cobrar ele, não, você já está vendo o grande palácio, tal. Até que o rei ele perde a paciência com Tomé e fala: cadê o meu palácio? Mas eu não falei de um palácio construído por homens. Eu estou falando de um palácio construído na eternidade, no céu. Aí o rei fica extremamente irado com Tomé e lança ele na prisão. No outro dia ele iria matar Tomé. Só que nesse meio tempo, o irmão do rei da Índia, ele morre e ele ressuscita. E aí ele relata para o irmão dele que ele viu esse palácio que Tomé tanto falava. E os dois se converteram à fé. Dentro desse momento, o rei convoca Tomé para comer, para ceiar com eles, e oferece carne de porco. Tomé, como um bom judeu, fala: eu não como carne de porco. E nessa de eu não como carne de porco, um empregado veio até Tomé e deu uma esbofeteada na cara dele, deu um tapão na cara dele. Ficou um climão, mas esse servo, essa pessoa que trabalhava na casa do rei, servente, foi para a cozinha. Pouco tempo depois, um cachorro trouxe a mão desse mesmo servo, desse mesmo empregado, que esbofeteou a mão do apóstolo Tomé e colocou a mão em cima da mesa. Estranho? Verdadeiro ou falso? Então são relatos que nos parecem por hora verdadeiros, mas depois que acabam dando uma certa exagerada e que muitas vezes surgem tempos depois. Nós temos alguns poucos indícios que sim, Tomé tenha ido pregar o evangelho à Índia, e que sim, Tomé teria morrido por lá também. Agora, essa história do cachorro com a mão, isso já é uma história até mesmo do palácio, embora foi comprovado historicamente que houve um rei nesse meio tempo e que seu irmão havia morrido e também ressuscitado em outras fontes históricas. Outro caso interessante é o caso de André, que teria pregado o evangelho aos gregos desde muito cedo no evangelho de João. Tomé, o André, ele tem esse contato muito facilitado entre os gregos. Sim, provavelmente André tenha ido pregar em Patras, mas pouco tempo depois ele foi espancado, ou morreu espancado, ou morreu crucificado em forma de X, como nós falamos, a cruz de Santo André. E aí nessa questão de ser crucificado, André ele pede para ser crucificado em X porque, segundo ele queria glorificar a Deus com uma cruz que simbolizasse a primeira letra do nome de Jesus em grego. Então seria essa forma de X, por isso que ele pediu para ser crucificado dessa forma. Mas nós não temos fontes seguras para isso, para tal coisa, apenas questões de tradição, ok? E por último, Filipe pregou o evangelho em Hierápolis e também morreu crucificado por volta do ano 80 depois de Cristo. Então, dentro desses relatos, muitas vezes verídicos, que envolviam os apóstolos, os primeiros discípulos, havia também esses relatos um pouco mais fantasiosos, exagerados, que envolviam a sua vida. E quando nós vamos analisar isso de forma mais científica, nós percebemos que esses relatos, que essas histórias, elas foram criadas muito tempo depois, séculos depois dos apóstolos terem morrido. Ok? Então é isso. O ponto de partida que eu queria enfatizar e a base da nossa aula de hoje, o que eu queria enfatizar é isso. Então, muito se falou, muito ao longo da história da igreja, coloca-se uma espécie de peso exagerado nos apóstolos, em Paulo, pelo fato deles pregarem e expandirem a fé cristã. Mas na nossa aula de hoje nós vemos que
essa propagação ela ocorreu de forma natural, não só com Paulo, não só com os apóstolos, mas também com homens e mulheres de Deus, assim como eu e você, que muitas vezes nunca serão lembrados pela grande mídia, talvez nunca terão notoriedade, mas o nosso Pai que está em secreto vê tudo isso e no momento oportuno o nosso Pai nos abençoará, a maior de todas as bênçãos que é a sua presença. Ok? Então, se você gostou dessa aula, curta, se inscreva, compartilhe. Se você gostaria de ter esse conteúdo ou um conteúdo semelhante relacionado à história da igreja ou à pregação da palavra, o ensino da palavra, não esqueça de me contatar no meu e-mail profissional felipe03@gmail.com. Espero que essa aula tenha sido uma bênção para a sua vida e que você possa se sentir encorajado através dessa aula a dar testemunho do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.